Bom demais estar aqui no Set Experience. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado. Agora preste atenção, fala com ela, presta atenção. Presta atenção. Porque agora vai começar o treinamento do herói mais poderoso de todos. Eu vim direto de Central City, para ensinar para vocês hoje como construir um negócio muito mais veloz. Muito mais veloz. Quem aqui gostaria de construir um negócio 2 vezes mais veloz? Levanta a mão para mim. 4 vezes mais veloz. Levanta a mão para mim. 10 vezes mais veloz. Levanta a mão para mim. Maravilha. Eu vou te ensinar isso aqui hoje. Mas para que você entenda o como fazer isso, antes eu preciso que você preste atenção nesse vídeo que eu vou te falar agora, que eu vou te mostrar agora. Você só corre cegamente. E existe uma grande diferença entre ter poderes e ter precisão. Quando eu fui até você no terraço, você me disse que eu podia inspirar as pessoas. Ser um herói é muito mais do que só usar uma máscara. Exige disciplina. E já que parece que você é tão teimoso quanto eu sou... Peraí, para que você tá pegando isso? Vai correr até lá, vai voltar aqui e ser atingido por uma flecha. Eu não vou, não. Ah, vai sim. Tudo bem. Ótimo. Eu vou fazer o que você quer. Tá pronto? Eu tô sim. Boa tentativa. Você me flechou? Eu sei que se cura rápido. Show! Aqui foi um momento onde eu estava com o Arqueiro Verde. Cadê o Arqueiro Verde? Ele está por aí, não está? Cadê o Arqueiro Verde? Acho que está por aqui. E... olha ele aí, ó o Arqueiro Verde aí. E o Arqueiro Verde, apesar de eu ter superpoderes, o Arqueiro Verde, com uma estratégia, e ele não é uma pessoa que tem poderes, ele conseguiu me atingir, né? Ele conseguiria me derrotar naquele momento ali. Mas ele tinha uma estratégia, e apesar da estratégia dele ser muito boa, ele só conseguiu ter esse nível de estratégia porque ele executou essa estratégia várias vezes. Várias vezes. Concordam comigo, sim ou não? Então ele executou várias vezes, e para que ele conseguisse executar várias vezes, ele teve que adotar uma palavrinha mágica chamada disciplina. O que fez do Arqueiro Verde, de vários super-heróis, verdadeiros heróis, não foram os poderes que eles tinham, os dons que eles tinham, mas sim a disciplina com que eles colocaram as coisas que eles se propunham a fazer. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Então, se você quer ter velocidade no seu negócio, como vocês responderam para mim aqui agora, vocês vão precisar aprender que para ter velocidade, você precisa ter disciplina. Que quanto mais disciplina você tiver, mais velocidade você terá no seu treinamento e na construção do seu negócio. Então fala para a pessoa que está do seu lado, quanto mais disciplina eu tiver, mais velocidade eu terei. É simples assim, é simples assim. Mas, Flash, o que eu preciso fazer para eu ter essa disciplina? O que eu preciso fazer para ter essa disciplina? Então, disciplina, para mim, está ligado à rotina. Está ligado à rotina. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham com a Rinode, alguns imperiais diamantes, e eu ouvi que existe algo errado, não, uma linguagem que foi disseminada errada dentro do marketing de rede. Que é uma frase que diz assim: eu quero trabalhar e conquistar a minha liberdade financeira ao ponto de que eu possa dormir a hora que os olhos fecham e acordar às horas que os olhos abrem. Alguém já ouviu essa frase, sim ou não? Maravilha. Então, risca essa frase do seu vocabulário. Deleta ela, deleta ela. Porque eu conversei também com o Felipe Moraes,
E o Felipe falou o seguinte, que apesar de já ter conquistado a tal liberdade financeira, outras áreas da vida dele eram deficitárias, e eram deficitárias porque ele também acreditou nisso durante muito tempo. E ele não tinha uma rotina tão regular, tão firme. E foi a partir do momento que ele implantou uma rotina muito firme na vida dele, que as coisas, que a abundância que ele gostaria de ter na vida dele, que não era só financeira, começou a acontecer nas outras áreas da vida. Então acredito que todos aqui estão aqui para viver uma vida abundante, sim ou não? Mas é uma vida abundante só financeiramente falando, ou você também quer uma vida abundante espiritualmente falando? Fisicamente falando? Socialmente falando? Então, para que você consiga atingir abundância em todas as áreas da sua vida, você vai ter que se tornar uma pessoa mais produtiva do que a pessoa que você é hoje. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Então, Flash, como me tornar essa pessoa mais produtiva? E hoje eu vou revelar um grande segredo para vocês. Um segredo que as pessoas de altíssima performance, quem aqui gostaria de viver em altíssima performance? Levanta a mão. As pessoas que vivem em altíssima performance, elas usam esses 5 passos para conquistar um nível de rendimento superior à maioria das pessoas. São 5 passos para uma rotina extremamente produtiva. Ou uma rotina épica, como eu coloquei aqui. O primeiro passo é a meta. O segundo passo são os guardiões e as alavancas. O terceiro passo, a agenda. O quarto passo, sabotadores. E o quinto passo, um placar de gestão. Eu vou falar com você sobre cada um desses passos. Primeiro passo, que é a meta. Eu já vi algumas pessoas falando assim, eu tenho uma meta, tá? Qual é a sua meta? Bater diamante esse mês, eu quero bater diamante esse mês. Bom, querer bater diamante esse mês é uma meta, sim ou não? Não. Fala com a pessoa que está do seu lado, não. E faz cara de tipo, pô, não acredito que você pensou assim. Não. Isso é um querer, entende? Ele não colocou a meta, ele falou, quero bater diamante. Mas como? O como é a meta. Entende? O como é mais importante do que o querer, ou tão importante quanto, né? Às vezes a gente, dentro do marketing de rede, usa muito a ideia de que, cara, se você quiser muito, você vai conquistar tudo e tal, e tal, e tal. E é verdade. Né? De certa forma, isso é verdade. Tem um livro de uma autora, de uma psicóloga, que ela escreveu um livro chamado Garra. E ela comprova no livro, através de estudos, que pessoas que têm mais garra do que disciplina, têm mais sucesso do que pessoas que têm mais disciplina do que garra. Eu não estou te falando que você vai precisar necessariamente só ter disciplina. Você também vai ter que querer ter muita sede de vencer. Mas só a sede, pela sede, não adianta nada. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Maravilha. Coloca a tela, coloca a tela, coloca a tela. O pessoal não quer ver meu rosto, não. Coloca a tela, né? Então, vocês acreditam que tem pessoas hoje que trabalham na Rinode, que você, sabe, pessoas que talvez estejam aqui nessa sala, talvez, não sei, nessa sala não acredito que tenha alguém, porque aqui só tem pessoas extremamente especiais, né? Aqueles caras que realmente querem pagar o preço. Afinal de contas, estão aqui no sábado à tarde pegando o treinamento. Mas tem pessoas na Rinode que a gente pergunta para elas assim, que elas começam o mês, na verdade, e eu falo, cara, qual que é a meta do mês? Ele fala, não sei. Não sei. E faz sentido para você que uma pessoa que ela não sabe para onde ela está indo, na hora que acaba o mês, se ela não definiu uma meta para ela, qualquer resultado que vier tem que ser bom, sim ou não? Tem que ser bom, ela não definiu o que ela queria, então tem que ser bom, ela tem que ficar satisfeita com aquilo dali. E eu vou te ensinar algumas coisas sobre meta. E a primeira delas é que a meta, ela tem algumas condicionantes para que ela seja válida. Primeira condicionante da meta, ela precisa ser específica. O que seria uma meta específica?
eu quero fazer 50 mil pontos. Isso é uma meta específica. Não é que eu quero bater diamante, eu quero fazer esse mês 50 mil pontos ou 5 mil pontos. Eu vou dar como exemplo 5 mil pontos. Tudo bem. Segundo ponto, ela precisa ser mensurável. Então, ela tem que ser específica. Segundo ponto, ela tem que ser mensurável. Tá, para você produzir 5 mil pontos, quantos contatos você tem que fazer? Você tem que saber mensurar o como chegar naquela meta. Porque os 5 mil pontos, eles são o final do funil. Concordam comigo, sim ou não? Eles são só o resultado final. O que está ali acima também é importante. E as pessoas negligenciam isso. Então, para você fazer 5 mil pontos, você tem que fazer 200 contatos. Isso é ser mensurável. Terceiro ponto. Específico, mensurável, tem que ser atingível, exato. Então, adianta você começar, é o SMART, né? Adianta você começar e você falar, você começou, esse é o seu primeiro mês de Rinode, e você está sozinho dentro do negócio, e você coloca uma meta de bater diamante. Isso é atingível? 0,1% das pessoas fizeram isso. Isso é atingível? Não. Isso não é atingível. Eu sei que pessoas fizeram isso, vários. Mas, se você pegar um número total, isso não é uma meta atingível. Você não consegue determinar como chegar nisso. Envolvem variáveis muito complicadas, que estão fora do seu controle. Então ela tem que ser atingível. Esse é um primeiro ponto. Aí eu quero, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para você entender mais fácil. Para você fazer 5 mil pontos, você tem que fazer 200 contatos. Para você fazer 50, é só multiplicar por 10. Você teria que fazer 2 mil contatos no mês. Então, é atingível? No número normal não é, para uma pessoa comum que está entrando não, mas para uma pessoa que converte, porque aqui eu estou pegando a taxa de conversão de uma pessoa que acabou de entrar, que não tem habilidade, talvez que nunca trabalhou com vendas, marketing de rede, mas uma pessoa que talvez já tenha trabalhado com isso, já tenha habilidade, já tenha credibilidade em outra área, aí a taxa de conversão dele talvez seja de 10 para 10, e aí ele não precisa falar com 2.000, ele precisa falar com, 100, 200, 150 pessoas, para daí no final do funil dar essas 50. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Está acompanhando? Maravilha. Ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante. Eu já vi muita gente colocar meta, e sempre que uma pessoa coloca meta, eu pergunto para ela assim, se ao final do mês você cumprir com essa meta que você colocou, você vai ter qual vai ser o seu sentimento? Qual o seu sentimento? E a pessoa tem que colocar um sentimento do tipo, cara, eu acredito que eu vou ter ido à minha exaustão, sabe? Eu acredito que eu vou ter feito o melhor mês da história. E se a resposta não for o melhor mês do meu negócio, a meta ainda é pequena. Ele tem que aumentar essa meta. Ele tem que mudar essa meta. E o último ponto, né? O último ponto da meta é que ela precisa ser, já tem gente aí, já está da cola já, né? Temporal. Então ela precisa ter uma data para ser cumprida. Não adianta você colocar uma meta de fazer 50 mil pontos, mas quando? Até quando você vai fazer esses 50 mil pontos? Ou esses 5 mil pontos? Até o dia 31 de agosto? Tem pessoas aqui que vão fazer 50 mil pontos até 31 de agosto? Deixa eu ver. Levanta a mão e dá um grito aí. Legal. Então, você precisa definir sua meta dessa forma. Só que quando você começa a pensar muito sobre a meta nesse formato que eu falei, você começa a pensar, mas espera aí, se eu chegar para uma pessoa que está começando agora,
Ou eu estou começando agora, e eu não sabia que eu tinha que fazer números assim. Isso pode me assustar ou assustar a pessoa. Não, porque você não está dividindo essa meta de forma correta. Então não adianta nada você pegar uma meta mensal e passar esse número para a pessoa. Você tem que pegar essa meta e quebrar ela em metas semanais e em metas diárias. Se eu pego 200 contatos, contatos é diferente de convites. Convites é diferente de marcações, ou seja, marcações mesmo. Que você marcou a reunião e aí vai ter a reunião. Tem pessoas que você contacta que você não convida, sim ou não? Tem pessoas que você convida, mas que elas rejeitam sua proposta, sim ou não? Tem pessoas que até marcam com você que quer ouvir, mas não vão, sim ou não? E tem pessoas que vão, mas não fecham? Então tá aqui, aquele é o funil. Aquele é o funil. Então você tem que observar ali. 200 contatos dividido por 4 semanas são 50 contatos por semana. Já fica mais fácil fazer 50 contatos por semana, sim ou não? E 8 contatos por dia. Só 8 contatos. É contatos, não é convite. Tem gente que você vai ligar e não necessariamente você vai convidar. Na verdade, eu coloquei que metade das pessoas que você vai realmente convidar. Metade você não vai nem chegar a falar que você quer mostrar algo para ela. Está acompanhando tudo isso que eu estou explicando, sim ou não? Então, é assim que se desenha uma meta. É assim que se desenha uma meta. No início do ciclo, eu pego alguns líderes, e eu falo com eles, qual que é a sua meta do mês? E ele fala comigo, a minha meta é essa. E aí eu começo a desenhar com ele. E isso é feito mesmo, às vezes, quando o cara já é um diamante, um duplo diamante. E aí eu explico para ele, mas o como você vai fazer isso? E aí ele vai desenhando, até você vai chegar no momento, né, na última ferramenta que eu vou te mostrar como fazer isso de forma muito eficiente. Segundo ponto, guardião e alavancas. E para te explicar sobre guardião e alavancas, eu quero que você preste atenção em uma pesquisa que foi feita na década de 20, numa fábrica na Califórnia, nos Estados Unidos. E foram medir a produtividade dos funcionários que trabalhavam naquela fábrica. A fábrica chamava Hawthorne. Existia uma fábrica e tinham pessoas lá no chão de fábrica. Eles foram medir a produtividade. Eles queriam saber como aumentar a produtividade das pessoas. Eles começaram a pesquisa. E aí eles mediram essa produtividade lá dos funcionários. A fábrica, ela não era uma fábrica muito iluminada. E eles foram lá, então, mediram a fábrica normal. Ponto. Depois, eles iluminaram bastante a fábrica. Aumentaram a quantidade de luzes e aumentaram a intensidade das luzes. Foram lá e mediram novamente quanto aqueles funcionários estavam produzindo. E num terceiro momento, além das luzes claras e intensas, e com mais luzes, eles foram lá e colocaram supervisores para observar de perto o quanto os funcionários estavam produzindo, se eles estavam sendo eficientes ou não. E no final desse estudo, eles concluíram que quando eles aumentaram a intensidade da luz e aumentaram a quantidade de luz no ambiente, as pessoas produziram mais, significativamente mais. E quando eles aumentaram a luz, aumentaram a quantidade e colocaram supervisores, as pessoas estavam produzindo 3 vezes mais do que o primeiro momento onde a luz não era tão intensa. Falando nisso, acende a luz. Aí, legal, top. Melhorou, hein? Já deixa acesa sempre, né? E Felipe, então por quê? Felipe não, né? Flash, né? Oi, Flash, por que isso aconteceu? Então anota. As pessoas, quando elas estão sendo observadas por alguém, elas tendem a produzir mais. E mesmo que elas não necessariamente estejam sendo observadas de perto, mas a sensação dela estar sendo observada, porque quando aumentou a luz no ambiente, elas tinham a percepção de que que os chefes ali, eles poderiam estar vendo que elas não estavam produzindo tanto, então elas eram mais eficientes. Então, a percepção de que alguém está te observando
faz com que você produza mais. Baseado nisso, ao longo do seu mês, você vai colocar para você diversas metas. E na frente de cada meta, você vai colocar um guardião. Uma pessoa que vai te cobrar em relação àquela meta. Esse guardião, ele pode ser um amigo, pode ser seus pais, seus filhos, pode ser o seu patrocinador, pode ser um crossline, pode ser qualquer pessoa. Mas ele tem que te cobrar. Ele tem que ser daquele perfil de pessoas que todos os dias vai te mandar mensagem te perguntando: fez os 8 contatos hoje? Essa é a pergunta dele. Então a figura do guardião, ela é de extrema importância. Só que tem outra ferramenta que você pode usar, que ela é ainda mais eficiente do que a figura do guardião. E essa ferramenta, a gente chama elas de alavancas. E o que seriam essas alavancas? Para que você entenda essas alavancas, eu preciso que você anote uma frase. Anota essa frase. As pessoas, elas se movimentam mais, elas se mexem mais para se afastar da dor do que se aproximar do prazer. As pessoas, elas se movimentam mais, elas se mexem mais para se afastar da dor do que se aproximar do prazer. Isso é muito importante, muito importante. O dia que você começar a entender isso, essa frase, ela vai mudar completamente o seu negócio. Não só falando aqui de alavanca, tá? Até mesmo de você mostrando o plano. O dia que você entender que as pessoas, você teria muito mais probabilidade de colocar ela no negócio se você identifica a dor do que se você mostra uma Ferrari, um Evoque. Você muda completamente a forma como você convida, a forma como você apresenta o plano. Muda completamente. Completamente. Se você começa a criar a habilidade de ser um identificador de dores e não um apresentador de viagens e carros. Legal? E essas alavancas, então, baseado nisso, você vai colocar uma alavanca que a gente chama de alavanca de dor. Porque tem pessoas que elas estão numa zona de conforto tão grande, que não adianta você colocar uma alavanca de prazer. Do tipo, cara, bate diamante e você ganha um cruzeiro e você vai ganhar uma renda que vai mudar a vida da sua família. E, cara, vai viver uma vida incrível, você vai ser reconhecido, você vai impactar pessoas, você vai cumprir com a missão da Rinode. Não, não adianta. Tem pessoas que isso não vai motivá-la. Isso não vai fazer com que ela saia da inércia. Então, você tem que colocar uma alavanca de dor para ela, porque a dor vai fazer ela mexer. E aí o que você vai fazer? Vai fazer alavancas do tipo: se você não fizer 8 contatos por dia, você vai doar 5, 10, 50, 100, 1000, eu não sei qual é o seu número, mas você vai doar um valor para uma instituição de caridade ou de preferência para o Instituto FAR. E diariamente, se você não cumpre com aquela meta que você colocou, diária, você doa. Isso faria algumas pessoas aqui se moverem mais, sim ou não? R$50 por dia, se você não fizer 5 ligações de vendas. Faria você ligar, sim ou não? Ah, faria. Põe o quê? O FI. E aí você vai colocar a alavanca de prazer. Tem que ter a alavanca de dor, mas tem que ter também a alavanca de prazer. Por que isso, Felipe? Quem já treinou um cachorro? Quem tem cachorro aí? Deixa eu ver. Legal. O Felipe Moraes e a André Moraes, eles têm também, 2 cachorrinhos. É o Kit e o Top, moram com eles lá. E
E a gente foi educar esses cachorros, né? Então a gente foi educar esses cachorros onde eles deveriam mijar. E a gente foi orientado a todas as vezes em que eles mijavam no local certo, a gente ia lá e dava um petisco para eles. Então todas as vezes que eles faziam o que era necessário ser feito, eles ganhavam uma recompensa. Felipe, mas você está falando de cachorro, o que isso tem a ver com a gente? Nós somos animais também. A gente tem dentro do nosso cérebro, né, uma parte do nosso cérebro é um cérebro chamado reptiliano. E necessariamente a gente é condicionado a esse tipo de coisa. Isso pode parecer bobeira para você, mas isso é cientificamente comprovado. Quem leu lá O Poder do Hábito sabe do que eu estou falando. Você faz algo e ganha uma recompensa. Faz algo e ganha uma recompensa. E aí você vai colocar lá como recompensa. Se eu fizer 8 contatos por dia durante uma semana, na próxima semana eu vou ter direito a tirar um dia de cinema com a minha esposa, com os meus filhos. Vou ter um dia de levar a minha esposa para jantar. Vou ter um dia de, enfim, né, comprar algo que eu queira, né, gastar tantos reais em roupa, em sapatos, enfim. Faz sentido isso que eu estou falando? Está acompanhando, sim ou não? Sapato não, meu Deus, né? Legal. Terceiro passo, agenda. Agenda. Tem um livro que eu li há algum tempo chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E o autor coloca lá que dentre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes ou altamente produtivas, é que elas têm uma agenda. E elas seguem rigorosamente aquilo que elas colocam na agenda. Rigorosamente aquilo que elas colocam na agenda. Então, se você ainda não tem o hábito, se você ainda não tem agenda e não tem o hábito de preencher sua agenda, eu tenho algo para te falar. Se você não é eficaz, você é ineficaz. Fala com a pessoa do seu lado. Você é ineficaz então, pô. Então você tem que ter uma agenda física ou virtual. Física ou virtual. Eu prefiro uma agenda virtual. Então, apesar de eu ser, né, o homem mais rápido do mundo, eu também tenho agenda. Então, como que eu faço nessa agenda? É o Google Calendar, que é o aplicativo que eu uso. E eu baixo ele no celular e eu posso tanto colocar atividades através do celular, quanto do computador. Por isso que eu gosto do Google Calendar, que é sincronizado. Tem outros aplicativos também que são sincronizados. Mas esse é o que eu uso. Então esse você coloca lá as cores das tarefas. Então tudo que trata-se de Rinodê está lá com uma cor. Tudo que trata-se de família está lá com outra cor. Tudo que trata-se, enfim, de estudo está lá em outra cor. Você coloca alertas no seu celular. Então você consegue programar o seu dia. E principalmente, você consegue perceber, quando você tem uma agenda, que você tem mais tempo do que você imagina que tem. Você começa a perceber que, dá para você fazer exatamente tudo aquilo que você quer fazer. E você só não está fazendo isso porque você não está desenhando isso. Sabe? Porque você não está sistematizando isso. A partir do momento que você sistematizar, você vai ter tempo para a sua família. Quem gostaria de ter tempo para a família? Quem gostaria de ter tempo para atividade física? Nossa. Roubaram os poderes deles? Estão tudo com criptonita neles aí? Quem gostaria de ter tempo para a família? Maravilha. Quem gostaria de ter tempo para fazer inglês? Espanhol? Pronto, então dá para você conseguir conciliar tudo isso. Tudo isso. Acredite, dá. Felipe, mas como?
talvez, inicialmente, você vai agregar algumas dessas coisas. Mas com o tempo, você vai conseguir cada vez agregar mais atividades. Mais atividades, mais atividades. Legal? E aí, nessa agenda, você que está começando na Rinode, e quem aqui tem menos de 6 meses de Rinode, levanta a mão para mim. Quem tem menos de 6 meses? Legal. Algumas pessoas. Para você que tem menos de 6 meses, e para todos nós, né, na verdade, mas para você, a prioridade sua é ter tempo para os 3 papéis fundamentais da Rinode. Então, eu fui conversar com a Cristiane Rodrigues. Vocês conhecem a Cristiane Rodrigues? Quem conhece? Deixa eu ver. Fui conversar com o Sandro Rodrigues, com a dona Adelaide, com o Evandro Viana. Conversei com todos os líderes da Rinode, todo o corporativo. Eu perguntei qual que é o segredo, porque as pessoas fazem muito essa pergunta, sim ou não? Muito essa pergunta. E eles falaram que você tem que vender, recrutar e treinar. Até chegar a Titã. Depois o Titã falou que depois dá para dar fazer certo experience e tal, depois ele dá para fazer outras coisas. Mas até lá você só precisa vender, recrutar e treinar. Vender, recrutar e treinar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você só precisa vender, recrutar e treinar. Agora bate no peito dela e fala, por que você não faz isso? É só isso. Então você vai bloquear na sua agenda o quê? Um tempo para você vender. Quanto tempo você precisa na semana para você vender? 2 horas por semana, tá bom, sim ou não? 2 horas por semana, para o que eu conversei com os líderes da Rinode, é o suficiente para você ser VIP 600. Concordam comigo, sim ou não? 2 horas por semana? 8 horas por mês? Dá para vender o suficiente a 600 pontos? Na verdade, né, você nem vende tudo isso, porque boa parte você usa. Então você vai ter um tempo lá, que você vai bloquear na sua agenda. Você vai falar, olha, essas 2 horas é para eu fazer ligação, deixar produtos nas casas das pessoas, mostrar produto para as pessoas. É para isso, para fazer abordagem fria, não sei. Mas é para você vender. Não sei qual técnica você vai usar. Você vai ter que fazer um papel que é o papel de recrutador. E esse papel você tem que fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. 1h30 para você apresentar o plano e meia hora para você contactar e convidar. Imagina se você bloqueasse na sua agenda todos os dias 2 horinhas para você se dedicar à parte de recrutamento. Todos os dias, 2 horas. No final da semana dão 12 horas. É possível 2 horas por dia, sim ou não? Então você vai bloquear meia hora para você contactar e convidar todos os dias. E outra 1h30 dá para você apresentar 2 planos, sim ou não? Sim, se você não está apresentando 2 planos em 1h30, conversa com seu líder que você está fazendo tudo errado. Então você vai marcar com a pessoa num local, ela vai lá até você não precisa, não estou contando o tempo de deslocamento só seu. Porque a pessoa tem que te encontrar, você tem que tirar a pessoa da zona de conforto. Isso é importante. E o terceiro papel é o papel de treinador, que é o papel de patrocinador. Grava o que eu estou te falando. Existem diversos líderes dentro da Rinode que já recrutaram 3 vezes, 4 vezes mais pessoas do que o Felipe e a Andréa Moraes juntos. E eles não são imperiais Twistars. Eles recrutaram 3 vezes, 4 vezes mais. E por que eles não são imperiais Twistars? Porque eles não patrocinaram. Porque eles foram recrutadores, eles não foram patrocinadores. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que ser um patrocinador. E você vai bloquear na agenda, todas as vezes que você patrocinar uma pessoa, 1 hora para você explicar para ela tudo sobre o negócio. Para você fazer convite ABC com ele. Para você, se necessário, ir lá apresentar o plano com ele. Para você abrir os produtos que ele acabou de comprar, explicar para ele sobre os produtos que ele comprou.
explicar algumas técnicas de venda para que ele dê saída nos produtos que ele comprou de forma mais ágil. Então você vai fazer esse papel. E um terceiro momento, e aí por isso que eu falei que principalmente para quem tem menos de 6 meses, isso aqui é prioridade. Se você conseguir colocar mais 1 hora no seu dia, maravilha. Essa 1 hora que eu vou te mostrar agora. Se não conseguir, a prioridade é cumprir com o horário dos 3 papéis. Porque eu vejo que tem pessoas que invertem isso que eu vou falar agora. Você tem que bloquear mais 1 hora na sua agenda, todos os dias. Então seriam 3 horas. Aí você fala, Felipe, mas eu vou dedicar 3 horas por dia a Rinode? Não. Você vai dedicar 2 horas por dia a Rinode e 1 hora por dia para você. Não é para a Rinode, é para você. Ler livros, estudar, se desenvolver, não te faz só um profissional melhor, te faz uma pessoa melhor. Então quem vai te agradecer não é a Rinode, é sua família, são seus amigos, é a comunidade que você vive. Então você tem que separar 1 hora de estudo, bloquear na agenda 1 hora de estudo todos os dias. É o que a gente chama de Power Hour. A hora do poder, todos os dias, uma Power Hour. E você, se você quiser até fazer como o Felipe Moraes faz, eu conversei com ele, e ele falou comigo, que por exemplo, ele tem um abajur do lado da cama dele, e todos os dias quando ele vai deitar, tem sempre um livro de cabeceira. E meia hora antes ele dedica para ler esse livro. E as outras meia hora você gasta ao longo do dia assistindo vídeos, no horário de almoço. Às vezes você está numa fila de espera, você assiste algum vídeo de treinamento. Você não pode querer estudar 1 hora todos os dias só vídeo e áudio. Você tem que ler. Tem que ler. A leitura é fundamental. Legal? Leitura é fundamental. Beleza? 4º passo. Quem está gostando? Dá um grito aí, deixa eu ver. Legal. 4º passo. Sabotadores. Minha pergunta para vocês. Igual, eu já vi aqui que tem várias pessoas que, por exemplo, quando eu fui falar de meta, elas já sabem como se define uma meta, como se desenha. Mas eu não sei, né, essas pessoas, mas eu acredito que tem algumas delas que já sabem isso, mas que mesmo assim ainda ficam emperradas. Ou a pergunta certa para você. Você conhece pessoas que até fazem esse primeiro papel de, sabe, desenhar algumas coisas, mas mesmo assim, ao longo do dia, ela não consegue cumprir com aquilo que ela falou que ia fazer? Conhecem pessoas assim, sim ou não? Legal. Não precisa falar eu, não precisa. E essas pessoas, elas não cumprem com isso, porque existe algo chamado sabotadores. Grave o seguinte, toda vez que você se propuser a fazer algo, tenha a seguinte certeza, vai aparecer algum obstáculo, algum desafio no caminho. É claro isso para todo mundo? Ninguém desenha uma agenda de 3 dias, 7 dias, e nesses 7 dias você cumpre 100% da agenda. Não, isso não ocorre. Você tenta cumprir o máximo dela. Só que tem coisas que hoje te sabotam, que você pode evitar esses sabotadores. Previamente evitar eles. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Por exemplo, um dos maiores sabotadores que as pessoas têm. Família. Mas, Felipe, mas a família não é o maior apoiador? Ele é, se você faz um alinhamento. Então, o que você deve fazer? Quando você define na sua agenda tudo o que você vai fazer durante a semana, você tem a oportunidade de sentar com a sua família e mostrar para eles a sua agenda semanal, a sua meta do mês, e explicar para eles o motivo pelo qual você vai ficar tantos dias fora, tantas horas fora. Mas você também vai ter a oportunidade de mostrar para eles que você deixou ali na agenda um horário para eles. Porque você vai deixar um horário para eles, sim ou não? Vai deixar um horário para eles.
e eles vão entender que, bom, peraí, então vai ter um horário que a gente pode ficar com o papai, vai ter um horário que a gente pode ficar com a mamãe, vai ter um horário que eu posso ficar com o meu esposo. Mas olha, esses outros horários eu entendi, ele tem que fazer as outras atividades. Então, nossa, dá para ele ter horário para tudo. Ele me mostrou na prática que dá para ter horário para tudo. Então você tem que fazer um alinhamento com a sua família. Sabe, coloca lá na sua agenda, senta com a sua família e alinha com ela para você ajustar as expectativas, para não causar frustração em ninguém. Dá para fazer isso, gente? Sim ou não? Quem vai fazer isso depois de sair daqui? Legal. Outro grande sabotador que as pessoas têm, e que eu já tive durante um tempo. Teve um momento que eu estava correndo a 5 milhões de quilômetros por hora. Presta atenção nisso. E meu celular vibrou. E eu tive que parar. Na hora que eu olhei o celular, adivinha? Era uma mensagem no grupo do WhatsApp. E isso fez com que eu ficasse um pouco improdutivo naquele momento. E eu acredito que hoje o celular torna as pessoas... hoje assim, está meio que equilibrado. Faz elas ficarem mais produtivas, mas também faz elas ficarem improdutivas. Felipe, como eu posso me esquivar disso? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu celular, não precisa ser agora, mas desenha aí o que você vai fazer com ele. Você vai entrar em configurações, e lá em configurações tem algo chamado notificações. Configuração, notificação. E você vai eliminar todas as notificações. Você vai colocar lá, não receber nenhuma notificação. Não sei como é que vai estar descrito lá no seu celular. É bem simples, não receber notificações. Então vai chegar mensagens para você no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e-mail. Vai chegar um monte de coisa para você. Mas o seu celular não vai nem vibrar. E aí você vai conseguir ser mais produtivo, porque você só vai pegar o seu celular na hora que você determinar que você tem tempo para mexer nele. E outra coisa muito importante, por exemplo, nesses 30 minutos de leitura que você colocar para você, você vai pegar o seu celular e vai colocar ele em modo avião. E eu coloco o meu celular em modo avião também. Na verdade, o Felipe Moraes coloca, né? Quando ele vai, por exemplo, apresentar um plano, eu coloco em modo avião, porque aqueles 30 minutos, aquelas meia hora que eu defini com aquela pessoa, são aqueles 30 minutos, aquela uma hora, é aquele tempo daquela pessoa. E a pessoa sente que eu não peguei no celular. Hoje, as pessoas valorizam muito isso. Quem está com elas e realmente está com elas. Legal? E a outra coisa que eu quero que vocês façam é anotar outros sabotadores que podem aparecer diante de todas as metas que vocês colocarem. Coloquei uma meta, já coloca na frente o que pode acontecer para que eu não cumpra essa meta. O que pode dar de interferência no caminho. Ah, pode acontecer isso, então já anota. E aí você coloca o problema, o desafio que pode acontecer e logo na frente você já coloca a solução. Então imagina, você está começando algo que você já sabe, que pode acontecer isso, mas se acontecer você já tem a saída. Seria incrível se você fizesse assim, sim ou não? E é assim que as pessoas altamente produtivas fazem. E a última coisa, que é o maior sabotador de todo mundo, e que você precisa parar com isso, vira para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo na cara dele, fala com ele, você tem que parar de falar assim. Isso mesmo. Presta atenção. As pessoas, anota aí agora, anota o que eu vou te falar agora, anota. As pessoas respeitam quem fala não. As pessoas respeitam quem fala não. Esses dias eu cheguei na sala da Cristiane Rodrigues, ela falou, oi Felipe, tudo bem? Eu não sei o que você veio me pedir, mas eu já te adianto, não. Sério? É desse nível. Então se hoje, né, a pessoa que é uma das pessoas mais produtivas que eu conheço, ela age dessa forma, adivinha como é que eu faço? Da mesma forma. Então, você tem que parar, sabe? Você colocou lá na sua agenda que você ia tirar uma hora de leitura, uma hora de estudo. Aí,
o seu filho chega, e você determinou tempo para o seu filho. Aí o seu filho chega, sua esposa chega, sua mãe chega, seu avô chega, seu amigo chega e fala, vamos fazer não sei o que lá? O que você vai falar? Não ouvi direito? Não vou. Cara, porque eu tenho uma agenda, eu tenho que cumprir com isso aqui. Pô, a gente tinha que ter marcado isso previamente. E assim. Eu lembro que quando o Felipe começou a namorar com a Andréa, né? Eu chegava lá na casa da Andréa e era assim. E eu lembro, isso foi muito nítido. A mãe da Andréa dava domingo, 7h30 da noite. Você chegava lá, ela estava arrumando para ir para a igreja. E, cara, não adiantava. Se você chegou lá para fazer qualquer coisa, aquele era o horário dela ir para a igreja. E acabou. Aí você chegava e tal, não, vim visitar. Poxa, mas esse horário não. Esse horário eu tenho um compromisso. Esse é o meu horário, o meu compromisso. E eu, por muitas vezes, achei aquilo até meio, poxa, mas que doideira isso, né? E depois eu comecei a entender que eu comecei a respeitar mais ela e admirar mais ela por causa dessa postura. Então acredite, as pessoas vão te admirar e vão te respeitar mais por causa disso. E o último passo, chama placar de gestão. E o que seria esse placar de gestão? Olha para a tela. Você vai definir metas que você quer atingir. Então, por exemplo, a primeira meta ali está ligada à alimentação, está ligada à saúde, alimentação e esporte. Por exemplo, você colocou como meta, né, diminuir seu peso ali e tal. Então, você colocou que toda refeição nesse mês vai ser 70% salada, 10% carboidrato e 20% carne branca. E você vai chegar todos os dias e anotar. Então, no dia 1, cumpriu a nota de verde. No dia 2, não cumpriu a nota de vermelho. Segunda meta que você colocou, não comer carboidrato após as 18 horas. Cumpriu com isso? Anota. Não cumpriu? A nota de vermelho. Verde para você que cumpriu, vermelho para você que não cumpriu. Correr 40 minutos é outra meta. E você pode definir diversas metas. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui. E lá embaixo, aliás, presta atenção, como é que seu quadro pode ser que ele fique. E aí o que você vai colocar lá na frente? Presta atenção. Lá na frente de cada meta, você vai colocar o nome do seu guardião, um guardião para cada meta, e na frente do guardião, a alavanca de dor e a alavanca de prazer. Então, presta atenção. Meta detalhada, diária, alavanca de dor, alavanca de prazer e guardião na frente. Faz sentido isso que eu estou falando com vocês, sim ou não? E no final do mês você vai colocar lá a assinatura do campeão ou a assinatura do fracassado. E se você começar a utilizar dessas ferramentas que eu te passei nesse treinamento, eu tenho certeza que seu negócio vai crescer 10 vezes mais rápido. Eu tenho certeza disso. Mais algum exemplo lá, ligar para 10 pessoas por dia, 5 clientes e 5 pessoas para você cadastrar como consultores, fazer 5 novos clientes, fazer 2 apresentações de produtos por dia, não sei, cada um vai determinar a sua meta. Falar do negócio para 50 pessoas por semana, coloca lá, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Fez sentido tudo isso que eu falei, gente? Sim ou não? Então, para encerrar, eu queria que vocês assistissem mais um vídeo. Solta o som. Pai, escuta. Eu sei que isso vai parecer loucura. Depois do que passamos, loucura não existe mais. Você é rápido, eu entendi, mas vai fazer o tempo voltar? Não, eu não vou fazer o tempo voltar. Eu vou voltar no tempo. Até aquela noite. E vou salvar ela. E o que o Joe pensa a respeito disso? Ele acha que eu deveria. Não, filho. Você não pode. Pai, eu sei que eu posso fazer com que aquela noite nunca tenha acontecido.
E vamos ser uma família de novo. Somos uma família. Não, pai, não assim, não sem a minha mãe. Barry, existe uma ordem natural na vida. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer e podemos não saber o porquê naquela hora, mas sempre existe uma razão e eu acredito nisso. Eu tive que acreditar. Eu posso salvar a minha mãe. Mas a que custo? Disse que o tempo vai mudar. E se o tempo mudar você? Não importa. Mas eu sim. Então, esse é o momento. Pode acender todas as luzes. Esse é um episódio onde eu descubro que eu tenho uma velocidade tão rápida que eu posso criar um vácuo no tempo e voltar no tempo e mudar o passado. E eu sento com meu pai para perguntar a ele o que ele pensa sobre isso. E isso mudaria completamente a minha vida, porque o meu pai foi preso, porque injustamente ele foi acusado de ter matado a minha mãe na infância. Então a ideia era voltar no tempo e fazer a mãe sobreviver. E isso faria com que o meu pai não fosse preso e consequentemente a gente tivesse uma vida em família. E o pai, olha o conselho do pai, e é isso que eu quero que você preste atenção. Eu não quero que você volte no passado e mude as coisas. Porque se você mudar o passado, pode acontecer de você mudar o presente. E o que ele quis dizer é que se você mudar as coisas ruins que aconteceram com você, e aconteceu coisas ruins na vida de todo mundo aqui, você também pode mudar as coisas boas que aconteceu com você ao longo da vida. Pode mudar as coisas boas. E você só é quem você é por causa das coisas boas e das coisas ruins que aconteceram com você. Então para de ficar tentando mudar o passado. O lugar de vocês é o futuro. Construa seu futuro. É lá que todo mundo aqui vai morar. Obrigado, valeu, valeu!